Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente tem em mãos um material de estudo sobre direito empresarial no Brasil. São, assim, anotações e resumos que focam na chamada teoria da empresa e em alguns conceitos que, à primeira vista, parecem bem áridos. Empresário, estabelecimento, registro. Nossa missão aqui é dar vida a esses termos. Vamos transformar essa base teórica em algo prático, sabe? Quase como montar um quebra-cabeça. Para quem está estudando para uma prova ou só precisa entender como os negócios são legalmente estruturados no Brasil, esta análise vai conectar os pontos. A gente vai entender a jornada histórica, decifrar as peças-chave e ver como elas se aplicam em casos bem específicos. Ok, vamos começar a desvendar isso. E o ponto de partida parece ser uma verdadeira revolução na forma de pensar o direito comercial. Não foi sempre como é hoje, certo? O material mostra uma evolução que parece, mudar completamente as regras do jogo. Completamente. Entender essa jornada é crucial para não ficar preso a ideias antigas. As fontes que a gente recebeu mapeiam isso em basicamente 3 grandes fases. A primeira, lá na Idade Média, era a fase subjetiva. O foco era totalmente em quem era a pessoa. Para ser comerciante, era preciso estar matriculado numa corporação de ofício, uma guilda. Ah, era um critério de pertencimento, tipo um clube fechado. Exatamente, um clube fechado. Se você não estivesse na lista da guilda, não importava o que fizesse, você não era comerciante perante a lei. Um clube bem exclusivo, imagino. E se alguém de fora começasse a fazer um negócio super inovador com muito sucesso, ficava num limbo? Ficava num limbo. Exato. Essa rigidez levou à segunda fase, a objetiva, com a teoria dos atos de comércio. A inspiração veio do Código de Napoleão, de 1807, e o Brasil adotou com o nosso Código Comercial de 1850. Aí a pergunta mudou de quem você é para o que você faz. O Estado criou uma lista de atividades consideradas atos de comércio. Se você praticasse habitualmente algo daquela lista, era comerciante. Parece um avanço, mas ainda soa muito engessado. O que acontecia se surgisse uma atividade econômica nova que não estivesse prevista nessa lista? Aí está o problema. Era uma lógica de cardápio. Se sua atividade não estivesse no menu da lei, juridicamente não era considerada comercial, por mais que na prática fosse. Elétricos ou um marketplace de NFTs. Ficaria nesse limbo jurídico por anos até a lei ser atualizada. Foi essa inadequação que nos trouxe à terceira fase, a que vale hoje, a teoria da empresa. E é aqui que o material diz que tudo muda de verdade. Exato. Inspirada no Código Civil Italiano de 1942 e adotada em definitivo pelo nosso Código Civil de 2002. Ela abandona a lista. O foco agora é em como a atividade é exercida. O conceito central vira atividade econômica organizada. A lei passa a olhar para a articulação dos fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Não importa tanto o que você faz, mas como você organiza esses elementos para gerar riqueza. Isso sim soa como uma mudança de paradigma. A gente saiu de uma lógica de quem está no clube. Isso, e de quem faz as coisas da lista para uma análise da estrutura, da organização em si. Isso amplia o universo de quem é considerado empresário de uma forma gigantesca. Precisamente, passa a abranger prestadores de serviços, a indústria, o agronegócio. A lei finalmente começou a falar a língua da economia real, olhando para o dinamismo do negócio, e não para uma fotografia estática e antiga, certo? E essa nova teoria traz uma necessidade enorme de clareza em 3 termos que, no dia a dia, a gente joga no mesmo saco: empresa, empresário e estabelecimento. Uma coisa que as fontes deixam muito, mas muito clara, é que não podemos confundir essas 3 palavras. É a base de tudo, e confundir esses conceitos é o erro mais comum e fundamental. O material define de forma muito precisa. Pense assim: a empresa é a atividade. É um conceito abstrato, é o fazer, é o negócio em movimento, a engrenagem girando para produzir ou fazer circular bens e serviços. É o verbo, a ação, como fabricar sapatos ou prestar consultoria. Perfeito.
O empresário é quem exerce essa atividade. É o sujeito, o titular do negócio. Pode ser uma pessoa física, como um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, como uma sociedade LTDA. É o cérebro por trás da operação. E, por fim, o estabelecimento é o complexo de bens que o empresário reúne para tocar a empresa. São as ferramentas. Vamos usar a analogia da cafeteria que está nas anotações para ver se entendi a fundo. A empresa é a atividade de vender café e comida. O empresário é a Maria, a dona, ou a Cafés e Cia LTDA. E o estabelecimento é, bom, a máquina de expresso, o balcão, as mesas, O ponto comercial, a marca. o perfil no Instagram, as receitas secretas do bolo, tudo junto. Exatamente. É todo esse conjunto de ativos, materiais e imateriais, que, organizados, têm um valor muito maior do que a soma de suas partes. E o material destaca uma atualização importante do Código Civil. O estabelecimento não se confunde com um local físico. Pode ser um site, um e-commerce. Ah, claro. Isso foi essencial para a era digital. O endereço de um negócio virtual, para fins de registro, pode ser a casa do próprio empresário. Faz todo sentido. E ainda sobre estabelecimento, as fontes citam a súmula 451 do STJ, que diz que a sede do estabelecimento comercial pode ser penhorada. Espera, isso só é drástico. Quer dizer que mesmo o coração do negócio, o local onde tudo acontece, pode ser tomado para pagar uma dívida? Isso não mata a empresa? Essa é a tensão que a lei sempre enfrenta. Por um lado, a ideia é preservar a empresa que gera empregos e riqueza. Por outro, os credores precisam ter uma garantia de que serão pagos. A súmula 451 reforça que o estabelecimento, como um conjunto de bens valiosos, integra o patrimônio do empresário e, portanto, pode sem ser usado para quitar débitos. É uma medida dura, mas que dá segurança ao crédito no mercado. A lei busca outros mecanismos, como a recuperação judicial, para tentar salvar a atividade antes de chegar a esse ponto. Entendido. Essa distinção entre a atividade, a pessoa e as ferramentas é fundamental e me faz pensar no cérebro da operação, a figura do empresário. Quem a lei realmente considera apto para assumir esse papel? É só ter uma boa ideia e começar? Não exatamente. O artigo 972 do Código Civil estabelece o básico: ter capacidade civil plena, que em regra se atinge aos 18 anos, e não ter impedimento legal. Certo. Os impedimentos são proibições específicas para certas profissões, para evitar conflito de interesses. Juízes, promotores, militares da ativa, servidores públicos federais em alguns casos. Eles não podem ser empresários. Mas e se uma dessas pessoas, mesmo impedida, decidir abrir um negócio, ignorar a regra? O negócio é inválido. Os contratos que ela assinar não valem nada. Não. E aqui a lei é muito pragmática. O artigo 973 protege terceiros que negociaram de boa-fé. A pessoa impedida que exerce atividade empresarial responde normalmente por todas as obrigações que contraiu. Ela não pode usar o próprio erro, o impedimento, como desculpa para não pagar uma dívida. Claro, ela vai sofrer as sanções administrativas e disciplinares pela violação, como um processo de exoneração, mas o negócio para quem contratou com ele é válido. A responsabilidade permanece, o que protege o mercado. Agora, um ponto que sempre gera dúvida e que as fontes exploram bem: os profissionais intelectuais. Médicos, dentistas, artistas, escritores. Eles não são considerados empresários. A regra geral, do parágrafo único do artigo 966, é que não. A atividade deles tem natureza pessoal, intelectual, científica, literária ou artística. O que o cliente busca é o talento ou conhecimento daquele profissional específico, mesmo que ele tenha uma secretária ou um assistente. A exceção ocorre se o exercício da profissão se tornar um elemento de empresa. Édico contrata 2 secretárias e uma enfermeira. Ele já cruzou essa fronteira? Como um profissional sabe quando deixou de ser liberal para virar empresário? Essa é a pergunta de 1 milhão. A linha é sutil e analisada caso a caso. O critério é, como posso dizer, a organização dos fatores de produção se tornou mais importante que a atividade pessoal do profissional. No seu exemplo, o médico com uma pequena equipe ainda é o centro da atividade. Os clientes vão lá por causa dele.
Agora, imagine que ele cria uma rede de clínicas populares, com uma marca forte, dezenas de outros médicos contratados, um sistema de gestão super eficiente, marketing pesado. Ah, entendi. Nesse ponto, os clientes não vão mais apenas por causa daquele médico fundador. Eles vão por causa da marca, da estrutura, do preço. A organização engoliu a pessoalidade. Aí sim a gente tem uma atividade empresarial. Isso é curioso, porque a gente vê sociedades de advogados por toda parte. O nome sociedade nos faz pensar imediatamente em uma empresa. Por que a lei faz essa distinção tão forte para a advocacia? O material é taxativo nisso, e é uma exceção absoluta. A advocacia, por força do Estatuto da OAB, nunca é considerada atividade empresarial, nem a sociedade de advogados. Ela é uma sociedade simples, registrada na OAB, não na junta comercial. A lógica é preservar o caráter pessoal e intelectual da profissão, evitando que ela seja tratada como uma mercadoria. Entendi. Outro caso especial que as fontes detalham é o do empresário rural. Ele parece jogar com regras próprias. Sim, é um tema importantíssimo. Para o produtor rural, a inscrição no Registro Público de Empresas, na junta comercial, é facultativa. Ele não é obrigado a se registrar para ser considerado produtor rural. Contudo, se ele escolher se registrar, esse ato tem natureza constitutiva. Constitutiva. Diferente da regra geral que a gente vai ver depois. O que isso significa na prática? Significa que é o registro que o transforma em empresário para todos os efeitos da lei empresarial. A partir daquele momento, ele passa a ter os mesmos direitos e deveres de um empresário urbano, sendo o principal deles a possibilidade de pedir recuperação judicial. Antes do registro, ele é um civil, depois, um empresário. Nossa! A jurisprudência do CGTJ foi até mais longe e admitiu que o registro possa ter efeitos retroativos, o ex tunc, sabe? Ou seja, pode abranger dívidas feitas antes do registro para fins de recuperação judicial. Isso gerou muita discussão, mas a visão que prevaleceu foi a de facilitar a superação da crise no agronegócio. Essa flexibilidade é notável. E o material diz que essa regra foi estendida recentemente. Isso, uma novidade. A mesma lógica do registro facultativo com efeito constitutivo passou a valer para os clubes de futebol que se organizam como Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Eles podem escolher entrar no regime empresarial. E para fechar os casos especiais, e uma pessoa incapaz, como um menor de idade que herda uma empresa. A regra é protetiva. Um incapaz não pode iniciar uma atividade empresarial do zero por causa dos riscos envolvidos. Mas ele pode continuar uma empresa que já existia e que ele recebeu por herança, ou caso ele se torne incapaz no meio do caminho. Para isso, precisa de autorização do juiz, será representado ou assistido por um adulto e, o mais importante, ele não pode administrar o negócio diretamente. A lei cria uma blindagem para proteger o patrimônio pessoal do incapaz que não está ligado à empresa. Certo, vamos à parte prática agora. O registro na junta comercial. Se a pessoa já está organizando a atividade, ela já é empresária de fato. Então, qual é o papel do registro? É ele que cria o empresário oficialmente? Aqui está a diferença crucial que a gente mencionou ao falar do produtor rural. Para o empresário comum, urbano, o registro é obrigatório antes do início da atividade, mas sua natureza é declaratória. Declaratória versus constitutiva. Vamos a fundo nessa diferença. Natureza declaratória significa que o registro apenas formaliza, publiciza e regulariza uma situação que já existe de fato. A pessoa já era empresária. O registro não a cria, apenas a declara para o mundo. A ausência do registro o coloca em uma situação de irregularidade, com várias sanções. Como, por exemplo... Como não poder pedir recuperação judicial e ter responsabilidade ilimitada. Então, na prática, isso significa que o empresário irregular, sem registro, já pode ter todo o seu patrimônio pessoal respondendo por dívidas do negócio desde o primeiro dia, mesmo que ele ainda não se veja como oficial. A falta de registro é uma armadilha silenciosa nesse sentido.
Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. É a melhor afinição. Uma armadilha silenciosa. A responsabilidade já existe, o risco já é total. O registro é o que permite, dependendo do tipo jurídico escolhido, criar uma separação patrimonial e ter acesso a proteções legais. A exceção é o rural, que, como a gente viu, o registro é facultativo e o constitui empresário. Ficou muito claro. E sobre o nome empresarial? As fontes explicam os dois tipos básicos, firma e denominação. A firma usa o nome civil do dono ou dos sócios, como J. Silva Comércio de Peças. Tem um caráter pessoal, subjetivo e historicamente estava ligada à responsabilidade ilimitada. A denominação é mais objetiva, pode usar o nome fantasia e geralmente deve indicar atividade, como Companhia Brasileira de Alimentos. E a escolha é livre. Depende do tipo de sociedade. Uma sociedade anônima, a SA, usa obrigatoriamente denominação. Um empresário individual usa firma. A mais comum, a sociedade limitada, a LTDA, tem a flexibilidade de escolher entre os dois. E um detalhe importante: o nome empresarial é protegido por lei e não pode ser vendido separado do estabelecimento. Ele é a identidade daquela atividade. Para não enganar os consumidores, faz sentido. Um último ponto prático que me chamou a atenção: o empresário casado. O material diz que ele pode vender um imóvel da empresa sem autorização do cônjuge. Isso parece ir contra toda a regra do direito de família. É uma exceção expressa e muito importante no artigo 978 do Código Civil. Ele pode vender ou usar como garantia para um empréstimo, que é o gravar com ônus, os imóveis que fazem parte do patrimônio da empresa, sem precisar da autorização do parceiro ou parceira. E isso vale para qualquer regime de bens, exceto o de separação total, onde a autorização já não seria necessária de qualquer forma. Mas isso não abre uma brecha perigosa? Um empresário mal intencionado não poderia vender um imóvel crucial da empresa sem o conhecimento do cônjuge, prejudicando o patrimônio que no fundo é da família? Onde a lei traça o limite? A lei faz uma aposta aqui. Ela prioriza a agilidade e a dinâmica dos negócios. Se para cada venda de um ativo da empresa fosse necessária uma outorga conjugal, a atividade empresarial ficaria engessada. A presunção é que esses atos são para o bem da própria empresa. O limite é a fraude. Ah, claro. Se o cônjuge provar que a venda foi simulada, com o intuito claro de desviar patrimônio e prejudicá-lo, o ato pode ser anulado. Mas a regra geral é a da autonomia do empresário na gestão dos ativos empresariais. Juntando todas as peças, fica nítido o que essa teoria da empresa representa. A gente saiu de um sistema estático para um conceito vivo, dinâmico, que olha para a organização. E entender esse trio, atividade, pessoa e bens, é realmente a chave para destravar todo o resto. Sem dúvida. E as regras especiais para o rural, para o profissional intelectual, para o incapaz, mostram uma tentativa da lei de não usar uma régua única para realidades tão distintas. É um sistema que busca calibrar o incentivo à atividade econômica com a proteção de vulneráveis e a segurança do mercado. É um equilíbrio delicado e em constante ajuste. É uma provocação que o próprio material inspira. As fontes mencionam a recente extinção da Eireli e sua transformação automática em sociedade limitada unipessoal, a SLU. Isso faz parte de um movimento maior para facilitar a criação de empresas de uma só pessoa, com responsabilidade limitada. A questão que fica é: como essa constante evolução das estruturas legais reflete a nossa percepção sobre risco, patrimônio e o próprio conceito de empreendedorismo individual? O que essa simplificação toda significa, na prática, para o futuro dos pequenos negócios no Brasil?